Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, voltamos então com a sua programação Novo Dia, aqui pela sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz Renascer HD. Para você que nos acompanha nesse momento, são agora 8 horas e 27 minutos em todo o estado do Maranhão, em toda a ilha de São Luís, em todo o Brasil. 8 horas e 27 minutos e tá na hora do nosso Leitura Diária. O nosso quadro Leitura Diária que tem sido realmente fantástico. Nós temos aprendido demais com a palavra de Deus, esclarecendo alguns pontos, né, da passagem bíblica. Hoje nós estamos no capítulo 20, né, de Atos dos Apóstolos, e ontem fizemos a leitura do versículo 13 ao 16. Então a gente ficou combinado que hoje, né, a gente teria para terminar o capítulo de hoje, né, que dá a continuidade do 17 e vai até o versículo 38, porém a gente meditando ontem, né, na palavra de Deus, e a gente teve a percepção de que existem esses versículos, os próximos versículos, eles têm uma quantidade de conteúdo muito grande. Ele fala a respeito de alguns assuntos, né, que precisam ser abordados de forma devagar, sem acelerar, porque se a gente for colocar tudo isso hoje, vai ficar alguns assuntos que podem, né, passar despercebidos. Então, o que a gente decidiu? Que a gente não vai terminar o capítulo hoje, né, o capítulo todo hoje. A gente vamos dando continuidade na sequência, né, da forma que a gente está fazendo, a cada 5 versículos, a cada 4 ou 5 versículos. Então, no Leitura Diária dessa sexta-feira, a gente vai para o capítulo 20, né, continuando o capítulo 20, mas vamos pro versículo 17 até o 21. Esse é o nosso Leitura Diária dessa sexta-feira. Então, para você que não acompanhou a leitura de ontem, né, o Leitura Diária ontem nós fizemos do versículo 13 até o 16, então você pode acompanhar também lá no nosso YouTube, tá certo? Você já pode ir lá no nosso YouTube, que nós já colocamos lá no nosso canal do YouTube o capítulo de ontem. É só você colocar lá no YouTube Sistema Renascer HD e você vai acompanhar o Leitura Diária de ontem. Então, fazendo uma breve reflexão, ontem no capítulo 20, o verso 13 até o 16, nós vemos o texto bíblico, ele fala sobre a despedida, né, de Paulo aos anciões de Efésios. Porém, a gente aprendemos um pouco sobre o que é a festa de Pentecostes, né, que era na verdade um desejo de Paulo de voltar para Jerusalém, porém não passar pela cidade de Éfeso. Tá certo? Então, o que nós aprendemos ontem é que Paulo tinha um desejo de voltar, né, para Jerusalém para passar a festa de Pentecostes junto com os apóstolos lá em Jerusalém, se fosse possível, né? Então, Paulo, depois de sair daquela situação lá da cidade em Troades, né, saindo de lá depois do acontecido, né, da morte e a ressurreição do jovem chamado Eutico, então Paulo partiu junto com Lucas e toda a sua comitiva, saíram da cidade de Troas e foram em destino de Mitilene, né? Então, saindo, eles embarcaram em Ações. Paulo decidiu ir a pé por algum determinado, estava a fim de fazer uma caminhada, né? Paulo, a fim de fazer uma caminhada, decidiu ir a pé e eles foram de barco. Então, chegando em Ações, receberam Paulo, né? Paulo entrou a bordo, prosseguiu com eles e foram até a cidade de Mitilene. E aí no dia seguinte eles navegaram, aí conta toda a história por onde eles passaram de frente de Quio, e aí no outro dia atravessaram, né, para Samos, e aí no dia depois eles chegaram a Mileto, e Paulo tinha decidido não parar
em Éfeso para não demorar na província da Ásia, porque ele queria chegar logo em Jerusalém para passar o dia de Pentecostes lá em Jerusalém junto com os irmãos. Então o que a gente aprendeu foi sobre a festa de Pentecostes, né, que na verdade é uma festa tradicional judaica, né, e Paulo, por ser um judeu praticante, onde essa festa todos os judeus se reuniam, né, de toda parte do mundo para celebrar a festa de Pentecostes em Jerusalém. É lá que era reunido. Então provavelmente um dos motivos de Paulo querer apressadamente chegar em Jerusalém seria para comemorar, né, a festa de Pentecostes com eles, né, uma vez que era praticada lá em Jerusalém, ou também conhecida como a festa das colheitas, né, a entrega do tabernáculo dos 10 mandamentos para Moisés. Esse poderia ter sido um dos motivos de Paulo querer ir para Jerusalém. Outro motivo também, porque Paulo estava levando, né, as ofertas para os irmãos pobres lá da Judéia, né, sobre uma profecia que a gente viu isso lá em Atos 11. Se não me engano foi Atos 11 que nós lemos sobre essa profecia, né, de uma grande fome que estava chegando, né? E aí a gente ainda não sabe mais, daqui para frente a gente vai saber se já chegou ou ainda não chegou. O intuito é que Paulo tem um desejo de ir para Jerusalém, ou também poderia ser por conta dele estar sendo guiado pelo próprio Espírito Santo. E aí isso a gente vai ver mais lá na frente quais serão dessas 3 hipóteses, qual seria o propósito de Paulo ir para a cidade, voltar, né, para Jerusalém. E aí por que Paulo queria passar a festa de Pentecostes em Jerusalém foi o que nós aprendemos nos versículos de ontem, né? Então a partir de hoje, versículo 17 até o 21 é o nosso leitura diária. Então o que nós aprendemos ontem foi que Paulo está querendo ir para Jerusalém. E aí o versículo que finalizou ontem foi o 16, que diz que Paulo depois estava com pressa de chegar em Jerusalém e, se possível, antes do dia de Pentecostes. Aí a gente vai descobrir agora, né, por que Paulo não queria passar por Éfeso e qual é essa pressa de Paulo para chegar em Jerusalém e, se possível, passar a festa de Pentecostes lá com os apóstolos em Jerusalém. Amém, queridos? Então, vamos dar sequência hoje, Atos capítulo 20, o versículo 17 até o 21. Esse é o nosso leitura diária dessa sexta-feira. Agora, em um novo dia, leitura diária. Os versículos de hoje do nosso leitura diária, Atos 20, né? Atos capítulo 20, o versículo 17, louvado seja Deus, dando continuidade no que o texto bíblico diz, a despedida de Paulo aos anciões de Efésios. Então o versículo 17 em diante diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas perseguições, pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. O versículo 21 diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui, queridos, como eu disse no início, né, do nosso leitura diária, é porque existe na verdade são três temas que Paulo aborda
a respeito dessa despedida. Então, se nós fizéssemos tudo isso de uma vez só, talvez algumas coisas poderiam ficar despercebidas. Então, dessas três situações que Paulo aborda na despedida dos anciões aos anciões de Efésios, então uma delas é exatamente esse comportamento. Paulo aborda aqui nesses 5 versículos, né, 17, 18, 19, 20 e 21, 5 versículos, o seu comportamento. A abordagem desse texto, Paulo fala sobre o seu comportamento, né, durante o período que ele ficou em Efésios junto com eles, o motivo de ele estar ali, o que ele fez, a pregação que ele fez e qual deveria ser o comportamento deles, ou seja, o comportamento agora dos anciões e de todos os irmãos lá de Efésios durante agora essa despedida de Paulo. Paulo estava se despedindo, né? Provavelmente não voltaria mais na cidade de Efésios. Então ele começa esclarecendo: olha, eu me comportei dessa forma e tudo que eu fiz, vocês são testemunhas de tudo que eu fiz aqui por vocês durante todo esse período em que eu estive aqui na cidade de Efésios. Então Paulo começa a apresentar tudo o que ele fez. Então esses são os 2 primeiros temas que nós iremos abordar hoje. Na sexta-feira nós iremos falar sobre o comportamento de Paulo entre os Efésios, né, durante todo o período em que Paulo ficou com eles. E na segunda-feira a gente aborda o segundo tema, que é qual deveria ser então o comportamento deles. Né, Paulo mostra agora para nós o comportamento de Paulo durante o período que ele esteve, e na segunda-feira a gente vai ver agora o segundo tema que Paulo aborda, que é o comportamento do pessoal de Efésios. Amém, queridos? Então olha só, no versículo 17 a gente vê que Paulo ele esclarece de Mileto, lá onde a gente estava ontem, né? De Mileto, Paulo mandou chamar então os presbíteros da igreja de Efésio. Presbíteros aqui são a primeira vez que são mencionados na Bíblia, né? Então os presbíteros são o quê? Presbíteros são aqueles os responsáveis, né, por cuidar da igreja aonde Paulo fundou a igreja de Efésios. Então precisava de alguém responsável para tomar de conta, ou seja, aqueles que mais se destacaram, né? Vamos se dizer assim, aqueles que tiveram, Paulo enxergou, provavelmente Paulo deve ter enxergado uma capacidade maior de administração e conduzir, né, a igreja de Efésios. Então foi denominados presbíteros, são os responsáveis para tomar de conta da igreja de Efésios. Então aqui a gente esclarece o motivo porque Paulo não queria ficar em Efésios. Bom, o cenário é de despedida, não é verdade? E todos nós, você sabemos, meu irmão, quando o crente se junta para bater papo, meu irmão, se o dia amanhece e não falta assunto para crente falar, não é verdade? Então Paulo já tinha isso em mente: rapaz, se eu botar meu pé lá em Efésio, pra eu me despedir desses irmãos, rapaz, vai ser difícil. Eles não vão querer nem deixar eu sair de lá e a gente vai acabar. E nem eu talvez nem vou querer mais sair de lá, porque a convivência, queridos, a convivência entre irmãos é muito maravilhosa. Você mesmo é testemunha disso, rapaz. Quando termina o culto, tem gente que às vezes o culto tá acontecendo, já fica olhando pro relógio: rapaz, esse pregador não termina de falar, não, esse pregador não vai encerrar o seu discurso, não, a palavra não vai encerrar, o culto não vai terminar, mas é só terminar o culto que não vai ninguém embora, vai todo mundo pra porta da igreja, uns ficam dentro da igreja, aí fica todo mundo conversando lá, e assunto daqui, assunto de lá, ninguém quer ir embora. Mas pra terminar a palavra, todo mundo quer pra terminar, mas pra ir embora ninguém quer ir. Aí fica aquele bate-papo. Então Paulo tinha essa consciência de: rapaz, se eu botar meu pé lá em Efésio, não vai ser, eu não vou conseguir chegar lá em Jerusalém antes das festas de Pentecostes, não vai dar. Esses caras não vão deixar e eu vou acabar
o cenário é de despedida, eles não vão querer, vai ser aquele choro, aquela irmã que com certeza aquela irmã não vai querer, Paulo não vai, fica aqui comigo. Então tudo isso Paulo já tinha em mente, e é por isso que ele manda chamar somente os presbíteros da igreja, né? Paulo já tinha essa consciência. Então aqui está o motivo explícito, né? E bem claro o motivo de Paulo não querer colocar os pés lá em Éfeso. Não vou demorar muito lá em Éfeso, né? Vou mandar só chamar. Eles estavam em Mileto, né? Então de Mileto Paulo manda chamar os presbíteros lá, manda chamar eles pra cá, porque se eu for lá, esses irmãos não vão me deixar sair lá de Éfeso, uma vez que o cenário era de despedida, não é verdade? Então o versículo 18, ele continua dizendo, quando os presbíteros chegaram, então Paulo começou a dizer, olha, vocês sabem como eu vivi todo esse tempo que estive com vocês. Paulo esclarecendo, né? Olha, vocês são testemunhas de tudo que eu vivi durante todo esse período que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei aqui na província da Ásia, vocês estão comigo. Desde o primeiro dia em que eu coloquei os meus pés aqui na Ásia, vocês são testemunho de tudo o que eu passei, de tudo que eu vivi, de tudo que foi pregado, de tudo que eu ensinei, de todo o meu comportamento, toda a minha vida durante todo esse período que eu estive aqui com vocês na província da Ásia. Aí ele começa a explicar o que ele fez. Versículo 19. Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aqui é um fato, como diz o pastor Samuel Gomes, fatos relevantes, né? Tem um programa aí no quadro do pastor que ele tem o fatos relevantes, né? Então aqui a gente vê um fato relevante, porque na chegada de Paulo, né, a gente pode acompanhar, você que aí tá do outro lado, você pode ir lá abrir em Atos 19, né, o versículo do 8, 9 e 10, a gente vê a apresentação de Paulo, né, na cidade de Éfeso, e a gente, lendo o texto bíblico, a gente não vê nenhuma perseguição. A gente não vê nenhuma provação, nenhum sofrimento, assim, que os judeus estavam ali querendo matar Paulo. A gente não vê isso. Nas outras cidades a gente vê o relato claro, né? Onde Paulo chegava, Paulo pregava a mensagem, procurava a sinagoga, pregava a mensagem, os judeus, a maioria recebia, e um grupinho lá que eram os rebeldes, né, não queriam saber de Deus, e tramaram contra a vida de Paulo. Então onde Paulo chegava, ele era perseguido. Isso é fato, isso todos nós já sabemos, porque a gente vem acompanhando todas as cidades em que Paulo passou. Mas aqui a gente vê um relato de Paulo, né, exclusivo, né, Paulo declarando para nós que ele foi perseguido também lá em Efésios, foi provado, foi perseguido contra as conspirações dos judeus, e eles viram que Paulo serviu ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado. A palavra severamente é porque não foi pouca coisa não, severamente provado pelas conspirações dos judeus. E aí o versículo 21 ele continua dizendo: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Ou seja, eu não vim aqui perder tempo com vocês, eu passei tanto tempo aqui com vocês, mas eu não preguei bobagem aqui, não. Eu não vim aqui pregar heresia, eu não vim aqui pregar passar a mão na cabeça de vocês, eu não vim fazer uma pregação para aumentar o ego de vocês, para aumentar o orgulho de vocês. Eu vim aqui foi para ensinar a respeito de Deus, mostrar o verdadeiro Cristo através das Escrituras, esclarecer e mostrar para vocês realmente a pregação da palavra de Deus, e nada do que eu falei que não fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Aí a gente vai voltar lá para Atos 19, né? Como eu acabei de falar com os irmãos, aí você pode ir acompanhando. Talvez, se você tiver com a sua Bíblia aberta, né? Acompanhe comigo lá em Atos 19, o versículo 8, 9 e 10, ele diz assim, olha, Paulo, isso aqui já é Paulo lá em Éfeso, né? Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses.
argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Versículo 9. Mas alguns deles, aqui referente aos judeus, né? Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, né? Aqueles que aceitaram a palavra de Deus, tomando com ele, então galera, vem comigo, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Versículo 10 diz: e isso continuou por 2 anos, de toda forma que isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Versículo 11, aí aqui vai continuar, né, o que Paulo fez. Então o que eu quero chamar a atenção nesse momento é que quando Paulo diz aqui no versículo 20, vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Então olha só, Paulo publicamente não foi, eu vou te escolher aqui, tu vai receber essa mensagem, tu aqui também vai receber, mas tu aqui não vai receber não. Tô te olhando aqui, rapaz, tu é feinho, tu não é bonitinho não, tu é esquisito, não vou pregar pra ti isso não. Paulo pregou publicamente, e aqui a gente vê que Paulo pregou primeiro na sinagoga. O pessoal da sinagoga a maioria aceitou, outros não aceitaram. Então Paulo pegou e abriu lá na escola de Tirano, né? Vamos dizer assim, uma escola dominical para pregar a palavra de Deus. Então ele saiu da sinagoga, levou consigo os discípulos, né? Então, olha, vocês que aceitaram, vem comigo, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, que era do lado da sinagoga. Rapaz, esse Paulo é afrontoso também, né? Afrontoso mesmo. Mas para você não querer aceitar aqui, eu vou abrir bem aqui uma escola aqui. A escola tá bem aqui do lado da sinagoga, e aqui nós vamos ensinar diariamente. Então o texto bíblico diz que Paulo continuou por 2 anos. 2 anos pregando a palavra de Deus, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Então era muita gente que estava ali para ouvir a palavra de Deus. Então os versículos 18, 19 e 20, como eu disse, eles mostram o comportamento. Paulo esclarece o comportamento dele quando esteve durante todo esse período aí por 3 anos. Se eu não me engano, 3 anos que Paulo passou lá em Efésios. Então ele explica a forma como ele viveu entre os Efésios durante todos os dias em que esteve lá, durante esses 3 anos. Todas as dificuldades que Paulo passou, eles são testemunho. Todos os sofrimentos, as lágrimas de Paulo, eles são testemunho. As perseguições que Paulo sofreu, eles são testemunho. E explica também em que nenhum momento deixou de ensinar aquilo que realmente era importante de forma pública aos Efésios. Então, nada do que o que não era importante, Paulo não pregou. Eu só vim pra cá, Paulo dizendo pra eles, eu só vim pra cá e preguei pra vocês o que realmente é importante. Eu expliquei Cristo para vocês aqui com base nas escrituras. Aí a gente pode vai lá para Isaías, vai para Jeremias, que era a Bíblia deles naquela época, né? Os manuscritos, né, dos profetas anteriores era exatamente o que Paulo pregava. As profecias que falavam sobre Cristo, olha, o castigo, as pisaduras, ele precisava passar por isso. Não é esse aqui?
Aqui não é Jesus? Tá bem aqui descrito aqui, ó, Isaías, Zacarias, Jeremias, todo mundo profetizando aqui a respeito do sofrimento, do que ele passaria para poder aqui na terra. O Filho do Homem veio para sofrer pelas nossas iniquidades e transgressões e tudo isso. Aí a gente olha para a cruz, vocês viram lá na cruz, ele todo talhado, todo cortado, morrendo por cada um de nós. Aqui é Jesus. Esse é o Cristo que vocês estão esperando, a promessa que vocês estão esperando, vocês judeus que estão esperando, né, o Messias prometido em grande glória e tudo mais, tá bem aqui, ó. E Paulo mostrando para eles, tudo que Paulo mostrou não foi nada do que não era proveitoso, assim Paulo está dizendo, assim Paulo está declarando, né, para os presbíteros lá de Efésios. Então vocês são testemunhos de tudo que eu vivi. Aí ele finaliza no 21. E testifiquei dizer, olha, eu provei para judeus, provei também para os gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento. Não é com desejo material, não é com você, se tu te converter, tu vai receber isso, se tu te converter, Deus vai fazer isso. Não, é com arrependimento mesmo. Paulo está dizendo aqui, eu testifiquei que tanto a judeus como também a gregos, que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e também com fé em nosso Senhor Jesus. Está aqui a pregação de Paulo. Paulo disse que ele pregou nada do que fosse importante. O que é que Paulo pregou? Aí ele diz aqui, testifiquei a judeus e gregos que precisam converter-se a Deus com arrependimento. A pregação de Paulo era sobre arrependimento. A pregação de Paulo é sobre reconhecimento que sem Jesus nós não chegamos até Deus. É reconhecendo que sem Jesus nós não tem nem como o ser humano chegar até Deus. Está aqui a explicação da pregação de Paulo. E ele diz, com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Aí, meu irmão, se não tiver fé, não tem como você dizer para aquela montanha, passa daqui para lá, pode dizer 10 mil, 50 mil, pode até ficar rouco, gago, ficar sem voz, de falar que o monte não vai se mexer nem um centímetro. Mas Jesus disse, se tiveres fé, possa dizer para esse monte, passa daqui e te joga lá do outro lado, vai para lá pro outro lado, que assim vai acontecer. E assim Paulo estava pregando. A mensagem de Paulo é arrependimento sem Deus, para que eles possam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Então esse é o nosso quadro Leitura Diária. Esse é o início, na verdade, do que diz o texto, o início, né, da nossa pregação, da nossa exposição. A despedida de Paulo aos anciões. Então a despedida de Paulo começa aqui. Paulo chamou os anciões, sabendo que ele não poderia ir lá, porque senão os irmãos não deixariam Paulo sair de lá tão cedo. Então o começo da despedida é exatamente Paulo explicando o que ele fez, o comportamento de Paulo no meio deles, em todo o tempo que Paulo esteve lá ensinando, né, ao povo de Efésios durante um período de 3 anos. Então Paulo começa a essa despedida explicando todo o seu comportamento, tudo que ele fez durante esse período. Amém, queridos? Então tá aqui a exposição da palavra de Deus, a pregação que Paulo começa, né? A despedida de Paulo aqui nesses 5 primeiros versículos é o que nós aprendemos no Leitura Diária de hoje. Na segunda-feira a gente dá continuidade no que Paulo vai dizer mais a seguinte, então a gente já esclarece, né, o que ficou pendente ontem. Ontem a gente, que pressa é essa que Paulo quer chegar lá em Jerusalém? Por que ele não quer passar em Éfeso? A explicação tá aqui. Paulo não queria passar por lá porque ele sabe que se ele queria se despedir já, provavelmente ele não vai mais passar em Éfeso, mas a despedida ela precisava ser só com os presbíteros, né? Porque se ele chegasse lá, os irmãos não iam deixar Paulo sair de lá tão cedo. Então esse é o nosso quadro Leitura Diária dessa sexta-feira, em nome do nosso Senhor Jesus.
Muito bem, muito obrigado a todos que nesse momento estão conosco. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. A gente já vai se despedindo aqui da nossa programação. São agora 8 horas e 56 minutos. Finalzinho do novo dia. Olha, para você um bom final de semana. Que Deus abençoe o seu final de semana. Olha, e fique ligado, né? Fique atento, porque os nossos cultos já vão começar a partir dessa sexta-feira. Então você que tá aí desejando adorar a Deus, você é o nosso convidado. Sábado, hoje, a partir das 19h30 e amanhã, a partir das 18 horas, lá na nossa igreja, a Igreja Apostólica Missionária Amiel, a Igreja do Povo de Deus, você é o nosso convidado. Hoje começa às 19h30 e amanhã começa às 18 horas e no domingo também às 19. Então você, cidade operária e região, tá todo mundo convocado para esse momento de louvor e adoração. Não vamos fazer igual esse povo que vai negócio de Madonna aí, negócio de Madonna não. Nós vamos adorar a Deus nesse final de semana. Que Deus abençoe a todos, um bom final de semana para todos. Fiquem todos agora com o pastor Samuel Gomes, o Bom Dia Super Dia, e à tarde, Bispo Jonas com Boa Tarde Super Tarde. Um grande beijo, um abraço, um bom final de semana, que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente! E sua morte ali na cruz carregou a minha dor. Você se expôs por mim e se entregou em meu